Olá, mais uma aula, onde nós iremos dar continuidade, né, falando sobre o sistema cardiovascular, lembrando que está relacionado ao nosso coração, tá? Que é a vida em movimento, né? Na aula passada nós falamos sobre o coração, as partes que ele tem, e ficamos de dar continuidade falando sobre o que quer dizer uma pressão arterial. Essa pressão arterial é quando o sangue exerce sobre nossas artérias um valor ideal. É aquele chamado 12 por 8, tá? É o chamado uma pressão normal. Ele é que determina, né, a questão dos movimentos sístole ou diástole. O que quer dizer isso? Quando ele relaxa ou quando ele contrai, certo? Uma pressão ela é considerada ideal, é aquela onde os valores estão no que eu acabei de falar, 12 por 8. Geralmente as pessoas têm problema de diabetes, problemas renais, o ideal é que a pressão esteja até 13 por 8. É, como diz o médico, é o limite, mas mesmo assim ainda é problema. Se caso esses valores aumentem, né, então esse paciente vai ser diagnosticado como hipertensão. Tá? Por isso que ocorrem os acidentes vasculares, que é o conhecido como AVC, ou até mesmo popularmente chamado de derrame. E outras consequências, né? Frequentes nessa hipertensão, que a gente precisa mais ter um diagnóstico e um pouco mais sobre isso, né? Quais são os sintomas que podem dar essa hipertensão? Ela é classificada como uma doença silenciosa. Se os sintomas abaixo surgirem, provavelmente ela já estará numa fase bem avançada. Geralmente ela apresenta dor de cabeça, falta de ar, uma visão borrada, né, na questão da uma zoada, um zumbido nesse ouvido. A pessoa também pode sentir tonturas e dores no peito. Precisamos ter cuidado. Por que é chamado fatores de risco? Porque isso depende muito do histórico familiar, né? Os filhos de pais hipertensos, então 30% pode nascer com esse problema. As pessoas com idade acima de 60 anos também têm essa flexibilidade nessas artérias, né? A questão de etnia, ou seja, são doenças mais prevalecentes na população negra e na asiática. O estresse do dia a dia, o sono irregular, a mulher quando está no período da menopausa, né, onde tem uma produção menor desse hormônio, as pessoas que também gerem bebidas alcoólicas, as pessoas que fumam, aquelas pessoas que não praticam esporte, têm uma vida muito sedentária, também pode trazer sérios problemas. E também essas doenças, né? Diabetes, dentre outras, né? Em uma aula passada, nós estudamos o nosso sistema linfático, né? Eles são drenado por vasos, né? Onde ele está presente nas nossas células e onde também ele retira os nutrientes e excretam as substâncias residuais provenientes do nosso metabolismo, ou seja, dessa reação química que ocorre, né? O sistema linfático ele tem por objetivo devolver esse líquido ao sangue, onde ele vai manter esse equilíbrio, né? E também tem como função transportar vitaminas e lipídios, onde ele é absorvido durante a digestão até o sangue para que todo esse corpo receba esses nutrientes, né? Uma função também ele realiza respostas imunes, ou seja, impedindo que esse linfa lance na corrente sanguínea micro-organismos onde venha a nos prejudicar, né? O sistema cardiovascular na questão saúde e na questão doença. As doenças cardiovasculares, gente, é um grande grupo de doenças do coração e que também afeta os vasos sanguíneos, né? Doenças coronárias são doenças nos vasos sanguíneos que irrigam os músculos cardíacos, né? Doenças cerebrovascular
Ela também está associada aos vasos sanguíneos e acaba irrigando o cérebro. Doenças arterial periféricas são doenças sanguíneas que irrigam os membros superiores e inferiores. As doenças cardíacas reumáticas danificam os músculos do coração e válvulas devido a uma febre reumática, né? E ela pode ser contraída por bactérias. A cardiopatia congênita é aquela que tem má formação na estrutura do coração e existente desde o momento do nascimento. Trombose venosa profunda ou embolia pulmonar são coágulos sanguíneos nas veias das pernas que podem se desalojar e se mover para o coração e os pulmões. Bom, dentre essas doenças, a anemia. A anemia mal curada, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode trazer sérios problemas, né? Porque essa anemia ela é caracterizada pela perda da hemoglobina. O que é essa hemoglobina? É um pigmento que dá a cor aos glóbulos vermelhos. O indivíduo, ele precisa ter uma quantidade maior de glóbulos vermelhos e uma quantidade menor de glóbulos brancos, né? E isso pode ocorrer pela carência de mais nutrientes essenciais, principalmente com o ferro, com o zinco, a vitamina B12 e proteínas. Quais os tipos de anemia que podem desencadear? Podendo ser adquirido ou também pode ser hereditário, né? É uma anemia ferropriva, pode ser uma anemia megaloblástica, também pode ser uma doença na medula óssea, que são as leucemias que nós conhecemos, e também uma anemia hemolítica, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Ó, infarto é uma doença conhecida como AVC, popularmente conhecida como derrame, tá? Que pode trazer sérios problemas ou consequências, e atualmente cerca de 300 mil casos são diagnosticados anualmente, e 30% deles apenas é um desfecho é fatal. E aí ele pode ter do tipo 1, que é o mais comum, né? Onde ele não prejudica tanto. Ele pode ser do tipo 2, que é o do miocárdio, que é uma das camadas do coração, né? E também tem aquele infarto fulminante, né, que a gente chama aquela morte súbita, e também tem aquele quando ocorre que tem que fazer uma cirurgia urgente, a angioplastia, né? E sério, né? Precisamos ter cuidado com relação à nossa saúde, né? O que é hemofilia? Bom, ela é uma doença genética, essencialmente hereditária, que compromete a capacidade do corpo em formar coágulos sanguíneos, tá? E isso leva as pessoas a ter um sangramento exagerado, a mais que o normal. E precisa ter esse cuidado e prestar atenção. Arritmia, né? É chamada disritmia ou palpitação no coração. É uma alteração nos batimentos do coração. Se ele bate muito rápido, é chamado de taquicardia. Quando for muito lento, o nome dado é bradicardia. E aí tem as doenças que desencadeiam isso aí. É a angina, é o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca e o AVC, que é o derrame. Tá? Com isso, a gente encerra esse capítulo e aí eu já vou passar a nossa atividade, ok?